A gente vai conversar agora com a professora Eliette Santiago, que é professora do Centro de Educação da UFPE. Professora Eliette, desde a campanha eleitoral, o então candidato Bolsonaro promete, usando as palavras dele, varrer, entre aspas, Paulo Freire da educação. A senhora acredita que isso é possível? Olha, eu acho que isso pode reduzir o vigor, mas não acho que a gente possa varrer ideias. Acho que ideias, elas são para serem pensadas, distribuídas, vividas, vivenciadas. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Saúde é o Tema. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Eu sou Henrique Jonatas, estudante do 6º período de jornalismo da UFPE, e estarei com vocês nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2019. O Saúde é o Tema, ao vivo, já está no ar. E eu sou Amanda Mendes, também estudante de jornalismo do 6º período da UFPE. Lembro que você pode nos acompanhar pela frequência 820 AM, como também pelo streaming da nossa página do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire para nos encontrar na web. Gente, o Saúde é o Tema de hoje vai falar sobre o novo formato de financiamento do SUS. A partir de agora, o dinheiro destinado ao Sistema Único de Saúde será pelo número de pessoas cadastradas. O SUS hoje atende mais de 80% da população brasileira, aproximadamente 150 milhões de pessoas, e consome 45% do total de gastos com saúde no país. Por isso, para entendermos essa nova medida, contamos com a presença da professora do Departamento de Medicina Social da UFPE e líder do Grupo de Pesquisa em Economia Política da Saúde, Adriana Falângola. Seja bem-vinda. Eu agradeço o convite, quero saudar aqui aos ouvintes e espero que realmente a nossa conversa possa contribuir, não é, para a visão crítica da sociedade em torno desse desmonte que está sendo promovido, não é, pelo governo federal em relação a uma conquista da sociedade que é o Sistema Único de Saúde. Sim, sim. E a gente vai começar perguntando, né, para a gente iniciar bem a conversa, qual a importância do SUS para a população, professora? Bom, o Sistema Único de Saúde, o SUS, como eu disse, não é? Realmente ele é uma conquista da sociedade brasileira, porque saúde não é mercadoria, né? Então, não tem, quando eu pergunto, não é, em sala de aula, nas graduações, nas pós-graduações, quanto vale a sua saúde? No geral, não se coloca preço. Portanto, saúde não é algo que o mercado possa oferecer na medida do interesse da sociedade e do cidadão. Então, quem deve ser o ofertador de saúde? É o Estado. É o Estado brasileiro. E nessa perspectiva é que o SUS foi constituído, de ser um sistema público de saúde universal, e é assim que consta da nossa Constituição Federal, né, nominada de Constituição Cidadã. Então é nesse cenário, né, que se entende saúde como direito e não como mercadoria. Daí a grandiosidade do sistema, que foi baseado em modelos, né, de outros países, como o Reino Unido, Cuba, porém, nenhum país desses com sistema universal tem as características peculiares do Brasil. Por exemplo, uma extensão territorial de continente, né? E a gente foi, né, eu costumo dizer, no âmago da palavra direito universal, porque, inclusive, cidadãos estrangeiros que estejam em território nacional, eles também têm direito de serem acolhidos, atendidos pelo Sistema Único de Saúde.
Então, eu acho que, Adriana, para a gente entender também a dimensão disso, a gente primeiro precisa entender como era antes o financiamento do SUS. Então, você pode explicar isso para a gente? Bom, eu queria pedir licença para, antes de entrar nessa questão específica do financiamento, e aí quando você falou a palavra antes, eu acho que é muito importante a gente lembrar como era antes de 88. Sim. Né? Em que, do ponto de vista formal, só quem tinha direito ao sistema público de saúde era quem estivesse formalmente inserido no mercado de trabalho. O que correspondia naquela época, que do ponto de vista histórico é muito recente, a menos de 30% da população brasileira. Então, nós passamos de um sistema restritivo para um sistema universal. Que a tendência é todo mundo, né? Então, isso é ganho, por isso que eu disse. Né? Eu posso dizer que, do ponto de vista de uma revolução no modo, né, de política pública, talvez o SUS seja o único exemplo que nós tenhamos para dar como essa grande conquista da sociedade brasileira pós-Constituição de 88. E aí, já respondendo a sua questão, não é, do financiamento, eu vou iniciar também falando sobre o financiamento geral do SUS, visto que, nesse momento, né, especificamente, toda essa reação, essa mobilização social, ela vem se dando em torno do financiamento da parte que diz respeito à atenção básica de saúde. Né? Porque o SUS, além de universal, ele é integral. Então, ele tem que dar conta, não é? Deve dar conta da integralidade das necessidades em saúde da população. Exemplificando, vamos dizer, desde a extração de unha, não é? Até um transplante. Então, esse é o compromisso do Sistema Único de Saúde. E aí a gente diz que, nesse contexto, do ponto de vista organizacional, a saúde está dividida em atenção especializada, média e alta complexidade e atenção básica. Só para ajudar o ouvinte a entender que a gente vai contextualizar, não é, na atenção básica, que é o que a portaria vem tratando agora desse financiamento. Sim, sim. E o financiamento atual agora, qual é a mudança? Pois é, a grande mudança, não é que nós tínhamos na atenção básica uma linha de financiamento chamada o piso de atenção básica fixo, né, PAB fixo, que é um valor per capita, ou seja, é um valor calculado pela população. Então, cada município, ele recebe um valor que varia de R$23 a R$28 por habitante ano, independente se essa pessoa acessa a consulta no SUS ou não. Por entender que saúde é muito mais do que uma consulta. Então, toda a parte de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, educação em saúde, o trabalho do agente comunitário, tudo isso, né, estava contemplado nessa transferência de recurso universal. Qual é a grande mudança agora? Né? Uma mudança trágica, uma mudança ruim. É que, ao invés desse recurso ser transferido na perspectiva populacional, ele passa a ser transferido por usuário cadastrado na unidade básica de saúde. E aí a gente poderia dizer, mas qual é o problema? Então vamos cadastrar. Aí é onde tem o problema, não é? Primeiro, que a portaria define o número de pessoas, o limite a ser cadastrado. Então, de saída, a gente já tem um problema. Não é para todo mundo. Se não é para todo mundo, estamos ferindo um princípio não só filosófico, mas legal. Porque a nossa Constituição diz que o SUS é
universal. Então, de saída, já estamos ferindo um princípio legal. Né? Inclusive, Adriana, esse cadastramento, como é que ele funciona? Ele é apenas a carteirinha do SUS ou é outro processo? Ótima pergunta. Pois é. Tá, né, no WhatsApp, está sendo aí difundido uma mensagem dizendo: corra, faça a sua carteirinha do SUS. E eu sinto dizer que não é ter a carteirinha do SUS. Não é? É muito mais restritivo. É estar cadastrado numa unidade de atenção básica, que aqui o modelo é o Saúde da Família, que a população costuma chamar do postinho, para a gente ser mais claro. E aí o que acontece? Primeiro, como eu disse, a portaria de saída, ela já diz que mesmo que você tenha cobertura total no município, eles limitam. Eu vou dar o exemplo de Recife, para ficar mais fácil. Né? Recife tem uma população em torno de 1.600.000 habitantes. A portaria limita em 1.043.000. Significa que vamos ter aí quase 600.000, né, indivíduos que estão excluídos. Quando o sistema é universal, isso não seria permitido. Isso não é permitido. Né? Mas, pior que isso, os municípios, principalmente os grandes, por ter uma população muito maior, eles ainda não têm cobertura de 100%. Por exemplo, voltando a Recife, a gestão municipal declara uma cobertura de 50%. Então, além de você ter essa restrição oficial, vamos dizer, não é? Hoje, você só tem 50% coberto. Então, não é só ter a carteira, é estar cadastrado. E a portaria limita o número de pessoas cadastradas por unidade. Estão entendendo? Não adianta correr, porque não vai ter vaga para você. Inclusive, Adriana, nessa questão de mensagem do WhatsApp, porque circulou bastante essa notícia, né? E até dizia que algumas mensagens diziam que 40% da população está cadastrada e outra dizia que era 36%. Esse número reflete a realidade de pessoas cadastradas? Não, no Brasil hoje, né? Eu estou falando Brasil, né? Eu dei o exemplo de Recife, a população coberta pela estratégia de saúde da família está em torno de 60%. E aí a gente tem uma variação enorme, né? Tem município com a cobertura de 100%, tem município com a cobertura de 30%, isso é muito variado. Que nem você falou que aqui em Recife é 50%, né? Isso, 50%. Professora, eu falando ainda no financiamento, nessa mudança que o governo tem pensado, eu queria saber o seguinte: o que isso implica para a população como um todo, nessa mudança no tipo de financiamento do SUS? O que isso vai mudar para a população que precisa do SUS? Sua pergunta, ela é muito importante, não é? Mas eu vou lhe pedir licença para ampliar um pouco a resposta, não é? Primeiro, ela implica numa questão fundamental e de lógica de organização do modelo de atenção. Não é? Nós fomos grandiosos quando lutamos e objetivamos na Constituição um sistema universal e integral. Essa portaria, ela quebra com essa lógica. Ela quebra com a universalidade, ela quebra com a integralidade. Então, eu estou dizendo o que com universalidade e integralidade? Eu estou dizendo que cidadãos de saída estão sendo excluídos. E os que ficarem, não é? Eles, pela lógica como está montada, o financiamento compromete sobremaneira uma atenção integral. Porque quando eu digo que o cadastro agora é por indivíduo, eu perco, não é,
toda aquela lógica de uma atenção integral que inclui as ações coletivas, né? E aí, pesadamente, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, educação em saúde. Então, eu estou deixando de ser integral para ser parcial, porque a portaria, ela apresenta, né, 3 tópicos referentes a financiamento. Um é a captação, que é esse cadastramento, né? A segunda é o incentivo por produção de serviço. E a terceira são alguns programas estratégicos. Esse segundo item, que é o da incentivo à produção, né? Ele tem indicadores que, alcançando ou não as metas propostas nesse indicador, os municípios e estados terão mais ou menos recursos. Recentemente, semana passada, o Ministério da Saúde publicou que indicadores são esses. Quando você olha os indicadores, eu arrisco dizer que 90% são indicadores focados na atenção individual. E aí, como ficam as ações coletivas? Porque elas são fundamentais. Porque elas dizem respeito a atividades que têm uma potência imensa no sentido da qualificação da saúde. E se a gente quiser ser legalista, mais uma vez a gente vai estar ferindo um princípio legal do sistema. Então, e no terceiro tópico, que é o dos programas estratégicos, 2 ações estratégicas que antes tinham financiamento definido, deixam de ter. Uma é a própria unidade do saúde da família, que tinha um valor mensal que variava entre 7 mil e 10 mil reais. Isso desaparece, imagina. E o NASF, que são núcleos de apoio à saúde da família. Uma estratégia potente, importantíssima, porque o que é que se observava? Que as unidades de saúde da família, elas tinham necessidades de encaminhamento que não tinham como resolver. E aí vem os NASFs, que são esses núcleos de apoio, com equipes multiprofissionais, né? Com nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente social, médicos psiquiatras, por exemplo, justamente para suprir, não é, essa dificuldade que as equipes do saúde da família tinham quando tinham questões mais específicas que precisavam desse apoio. Então, o NASF representou um ganho imenso para a resolutividade do Sistema Único de Saúde, do trabalho do saúde da família, do postinho. Né? E aí você não tem mais uma linha de financiamento nem para a equipe saúde da família e nem mais para o NASF. Adriana, desculpa te interromper, que o que você está falando é muito importante, mas a gente tem que dar uma breve pausa e a gente volta a falar disso após o intervalo. Você que nos acompanha pelo Facebook, siga conosco mandando seu comentário ou pergunta, curtindo e compartilhando. Interaja com a gente. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o novo financiamento do SUS. Você está ouvindo o Saúde é o Tema, são 12 horas e 20 minutos. A gente faz agora uma breve pausa e já voltamos na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. 75, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Cristina, pró-reitora Cristina de Extensão, como você vê a importância da Rádio Paulo Freire e esse momento que hoje nós estamos celebrando juntos? Celebrando, né? Uma segunda celebração, né? Que a primeira, o lançamento oficial, a gente fez na Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, né? Que foi em novembro do ano passado. E agora,
com uma retransmissão, né? Eu acho que efetivamente lançando essa rádio no ar, eu acho um momento histórico, como disse o colega aí. Mas para a extensão, esse é um equipamento social, porque a rádio não deixa de ser um equipamento social muito importante na difusão, na troca e no diálogo entre saberes, entre conhecimentos diversos, uma oportunidade de ser um espaço de aprendizagem. Eu acho que a rádio é essencialmente a natureza dela, é uma rádio acadêmica também, de formação dos nossos estudantes, um espaço, uma rádio escola. Realmente uma rádio escola. É uma rádio escola, uma rádio onde os nossos estudantes de rádio e TV, de comunicação, e interdisciplinar, porque eu acho que aqui vai passar outros estudantes, um espaço fantástico de aprendizagem. Então, para a extensão, isso é tudo. Isso é a essência da extensão, né? A gente construir, dialogar com conhecimentos diversos, interprofissionais e dialogar essencialmente com a sociedade, né? E a participação de quem é dentro da universidade e de quem está fora. De quem está fora também, que possa produzir, trazer notícias. Sexta-feira nós fomos procurados lá na Pró-Reitoria de Extensão por um professor da matemática, hoje ele é aposentado, professor Paulo, e ele está interagindo com uma comunidade aí na Várzea. Então, é um projeto que está se construindo com professores e com a comunidade da Várzea. Eu acho que a Várzea, o nosso entorno, é um celeiro de cultura, de produção cultural, de várias linguagens, né? Então eu acho que a rádio vai ser um espaço maravilhoso para essa participação e esse diálogo. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com Saúde é o Tema e hoje estamos falando sobre o novo financiamento do SUS com a professora do Departamento de Medicina Social da UFPE e líder do Grupo de Pesquisa em Economia Política da Saúde, Adriana Falângola. Adriana, a gente estava falando justamente tentando entender esse novo financiamento, né? Então, eu acho que uma pergunta importante de a gente fazer é, por exemplo, digamos que eu não tenho plano de saúde e não sou cadastrada no SUS. Com esse novo financiamento, eu não vou ter acesso ao SUS? Veja bem, do ponto de vista legal, não é? O sistema, por ser universal, a ninguém pode ser negado o atendimento. Uhum. E aí lembrar que a gente está falando de uma parte do sistema que é a atenção básica. Né? E a gente também precisa entender que não se faz saúde sem dinheiro. Isso é muito importante e eu tenho uma rejeição tremenda àquela máxima de que precisamos economizar na saúde. Não, ao contrário. Nós temos que investir mais em saúde. E aí o que acontece? Do ponto de vista legal e teórico, a ninguém pode ser negado o atendimento. Agora, se coloque na posição de um gestor em que o recurso é extremamente limitado e que o recurso vai chegar a esse município considerando o número de cadastrados. É mais do que provável, não é, que se crie dificuldades ao atendimento. Eu não sei se estou me fazendo entender. Sim. Então, né? talvez negar atendimento não é vai possível. Ser negado, mas talvez não tenha recurso para todo mundo, né? Não, recurso para todo mundo a gente tem que entender que já não existe. Sim. Não é? Sim. O recurso não existe. Né? Recentemente, ouvindo uma fala do atual
secretário, né, da Atenção Básica do Ministério da Saúde, ele disse, não, a gente está limitando, por exemplo, uma unidade do saúde da família de um município de região metropolitana, ela só pode ter cadastrada até 4.000 pessoas. E aí, como é que fica? E aí, o que é que ele disse? Não, mas aí vocês atendem 5.000, 6.000. Tá, você atende, mas você só vai ter dinheiro para 4.000. Então, o que é que a gente imagina? E outra coisa, a própria portaria, ela privilegia, com recurso, menor de 5 anos e maior de 65. Quem o município vai buscar captar? Quem está nesse intervalo ou quem é menor de 5 e maior de 65? Entendeu? Então, Sim. proibição não há. De fato, não há. Mas os mecanismos de incentivo é que serão os limitantes. Então a gente já tinha uma dificuldade de atender a todo mundo justamente pela falta de recurso e agora vai ficar mais difícil ainda, né? O que é incrível, porque a gente já tinha uma dificuldade muito grande. Exatamente. Mas uma coisa muito importante, não é? E que talvez nos diferencia, por exemplo, de outros países. Eu queria lembrar uma coisa aqui, né? Eu não sei se vocês lembram que nos Jogos Olímpicos, quando ocorreu no Reino Unido, a abertura em Londres, na apresentação, né? Normalmente você está ali com o mundo inteiro olhando para aquele país, você vai mostrar o que você tem orgulho, né? O que você tem de bom, né? Você, enfim. E dentro daquela apresentação, o que é que eles incluíram? A apresentação do Sistema Nacional de Saúde deles. Sim. Então, o que a gente precisa no Brasil é entender o privilégio de ter um sistema público de saúde que seja universal e integral. A sociedade precisa entender dessa importância. E eu não estou aqui negando, não é, todas as fragilidades desse sistema. Eu não estou aqui negando, né, que vem desde o seu nascimento sofrendo tremendos golpes no seu financiamento. Mas o nosso Congresso, né, os nossos representantes no Executivo, eles deveriam estar, pelo menos, muito sintonizados com as demandas da sociedade. E se a sociedade não tem a compreensão da grandiosidade do que é o SUS, eles também não vão legislar em defesa do sistema. Então, pesquisa que foi feita no país, primeira demanda do brasileiro, casa própria. Segunda, plano seguro de saúde. Sim. Então, a gente já diz como é que o SUS sobrevive num contexto, não é, de insustentabilidade, vamos dizer assim, né, de não apoio, de não compreensão da sociedade do que representa um sistema público de saúde. Né? A gente tem que entender qual é a lógica do privado. A lógica do privado é o lucro. Verdade. E aí eu deixo a pergunta: como é que você tem lucro com doença? Só tem um jeito, é sendo seletivo. E aí você vê justamente a razão dos ataques ao SUS, né? Porque você vê que o SUS realmente tem os seus problemas, como a gente já falou, tem falta de recurso. E aí as pessoas acham que é o quê? Então acaba porque é um gasto e não adianta de nada. Pra que ter isso? Só que se não tiver, o que é que vai ter para a população, né? O que é que vai ter? Eu lanço a seguinte provocação, professora. O SUS é caro demais para os cofres públicos? A senhora acha que sim ou não? Eu lhe agradeço muitíssimo por essa pergunta. É vergonhoso o que temos de recurso para o Sistema Único de Saúde. Para você ter ideia, por dia, por habitante, nesse país, é investido de recurso público menos de R$1. Na maioria dos municípios. Então,
como se atrever a achar que o SUS é caro? O que se faz no sistema público de saúde com R$1, o setor privado de saúde só consegue fazer com 20. Então, ao contrário, não é? E aí, se você me perguntar, a que você acredita, não é? Esse fazer com tão pouco recursos. Claro que nós temos limitações, mas cabe lembrar, por exemplo, que mais de 90% dos procedimentos de alta complexidade nesse país, tipo transplante, é feito pelo SUS. Então, assim, precisamos, não é, cuidar desse sistema. Precisamos cuidar. Com isso, insisto, não estamos negando as fragilidades, mas precisamos entender que essas fragilidades vêm também de decisões que comprometem sobremaneira o financiamento do sistema. Não podemos esquecer a emenda à Constituição 95, que congela por 20 anos o investimento em saúde, em educação, em agricultura familiar, em segurança. Nenhum outro país teve a ousadia de cometer uma atrocidade desta natureza. Nós estamos vivendo isso hoje. Verdade. 20 anos de congelamento dos recursos para essas áreas. Então, não tem como fazer saúde sem ter recurso. E o que estamos fazendo, a despeito de outras dificuldades, lógico, tem muito a ver com essa dificuldade no financiamento do sistema. Só para fomentar ainda mais, Amanda, eu só queria pontuar aqui que o portal do Conselho Regional de Medicina de Sergipe divulgou dados afirmando que o Brasil investe menos em saúde do que países aqui da América Latina como Colômbia, Venezuela, Argentina, Cuba e Uruguai. Só para fechar, Chile, né? E Chile ainda por cima, né? Só para a gente ver que os nossos vizinhos também podem nos ensinar um pouco mais sobre isso, né? Sobre o financiamento, né, da saúde pública. Amanda? Então, eu ia justamente perguntar que, então, diante de todo esse contexto, você acha que o poder público tem valorizado o Sistema Único de Saúde? Vou falar mais recentemente dos últimos 2 anos, não é? O movimento que a gente está assistindo na direção da própria privatização do sistema público de saúde. Então, recentemente, via a medida provisória 890, se eu não estou enganada, sancionada há 15 dias, foi criada a Agência Nacional de Desenvolvimento da Atenção Primária. Quando você lê o conteúdo, né, que norteia essa agência, você fica realmente entendendo o movimento de destruição do SUS. Essa agência é uma agência toda voltada à possibilidade de uma relação com o setor público de saúde, com o setor privado, com o setor privado de saúde, que hoje é um grande prestador do SUS na média e alta complexidade. Mas essa agência vem para abrir as portas do Fundo Público de Saúde na atenção básica para o setor privado. Então, tudo isso que eu falei aqui para vocês, né, que antes a gente tinha atenção básica totalmente feita por profissionais ligados ao setor público, a partir de agora, esse Fundo Público de Saúde vai poder, né, ser mais um recurso disponível ao setor privado. Inclusive, formação de pessoal para a área da saúde, né, com o setor privado, enfim. E aí vocês podiam dizer, mas qual é o problema? O problema, gente, é de saída. Qual é o papel do Estado e qual é o papel do setor privado. Isso é muito claro.
não é? O papel do setor privado, né? O interesse, a meta é o lucro financeiro. E o público, qual é a sua meta? Jamais vai poder ser o lucro, porque o lucro, ele precisa, para ter lucro, ser excludente. Sim. E todos os impostos que nós pagamos, né, é para que o Estado cumpra com o seu papel, inclusive de diminuir desigualdades. E para eu diminuir desigualdades, eu vou ter que investir em questões que provavelmente não são lucrativas. Por isso que existe o Estado. Exatamente por isso. É para isso que existe o Estado. É para isso que a gente paga imposto. É para que sejam promovidas políticas públicas em direção a diminuir a desigualdade, que é o grande problema desse país. Então, quando a gente diz assim, o PIB do país aumentou, todo mundo fica feliz. PIB pode significar concentração de renda. Recentemente, né, pesquisa... Não diz qualidade de vida, de né? jeito nenhum, porque o PIB ele inclui ganhos públicos e privados. Então, pesquisa recém-divulgada, né, pelo IBGE, aponta, né, afirma uma maior concentração de renda no país. O que significa isso? Né? Poucos são donos de quase tudo e muitos não têm absolutamente nada. Um país não cresce, não se desenvolve com uma desigualdade tão grande como é o caso do Brasil. Mas é o outro, não é problema meu. É problema meu. Porque a gente cresce em sociedade. Sim. Isso significa cidadania. Esse é um problema geral, não é isso, Amanda? Isso. E você que nos acompanha pelo Facebook, siga conosco mandando seu comentário ou pergunta, curtindo e compartilhando. Interaja com a gente. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a importância do SUS. Você está ouvindo Saúde é o Tema, são 12 horas e 38 minutos. A gente faz mais uma pausa e volta daqui a pouco na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. CYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Como convidado do Codinome Resistência, Paulo André Araújo, que é dirigente do Movimento Nacional de Luta à Moradia, aqui em Pernambuco. O Movimento Nacional de Luta pela Moradia e a OLMP, ela tem uma relação muito próxima com o nome do programa, Resistência, né? O surgimento do nosso movimento e de tantos outros movimentos sociais que lutam por moradia no Brasil, ele se dá justamente pela inércia do poder público, pela ausência, né? Porque a questão da política pública de moradia, ela é uma das mais importantes, que deveria ter um carinho, né? Um apreço maior dos gestores. Mas infelizmente a moradia, ela não é vista com bons olhos pelos gestores, porque a moradia, ela não é uma coisa isolada. Ela tem uma questão que a gente chama de habitabilidade, que é um conceito que discute a moradia com a questão dos serviços, como saúde, transporte. E, infelizmente, os movimentos surgem e, na verdade, buscam meios de provocar o poder público, né, através do direito de exigibilidade, provocar o poder público no sentido de garantir que nós queremos é o direito à cidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Você sabia que a habitação é um direito social estabelecido pela Constituição Federal? O artigo 23 determina que é dever do Estado realizar programas de construção de moradias e de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Também deve combater as causas da pobreza e integrar as pessoas na sociedade. Conheça seus direitos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com Saúde é o Tema e hoje estamos falando sobre o novo financiamento do SUS com a professora do Departamento de Medicina Social da UFPE e líder do Grupo de Pesquisa em Economia Política da Saúde, Adriana Falangola.
Muito bom. Gente, antes da gente seguir, eu gostaria de trazer aqui um comentário de uma das nossas ouvintes. Ela diz: sou moradora do bairro do Engenho do Meio e noto que a unidade de saúde da família do meu bairro já não faz visitas periódicas à minha casa e no posto muitos médicos deixaram de atender. Diante de todas as dificuldades já existentes, o novo financiamento do SUS pode levar o país ao caos na saúde pública? Ela lança essa pergunta para a senhora aqui, né? E lembrando, né, das epidemias que já foram erradicadas e que estão voltando a aparecer no nosso país. Como é que a senhora comenta aí? A ouvinte está identificada, não, para a gente poder... Eu acredito que seja Catarina Polônia. Então, Catarina, eu acho perigoso e até desagradável, né, a gente trazer uma visão catastrófica das coisas, né, especialmente nesse período, né, de final de ano, que no geral estamos mais sensíveis, mas infelizmente eu não tenho como não dizer que não só esta portaria especificamente, mas a própria questão que eu levantei da aprovação da emenda constitucional 95. Né? A gente lutou muito, a gente fez muito movimento, a academia, os movimentos sociais, para a não aprovação dessa emenda. Né? Infelizmente, nosso Congresso Nacional tinha outros interesses. Sim. E aprova uma medida, como eu disse, que é trágica. Então, assim, tudo que venha, não é, para intensificar uma decisão dessa natureza, infelizmente eu não tenho como dizer que não vai, né, comprometer mais ainda esse papel fundamental da estratégia Saúde da Família. E eu gostaria de registrar aqui a importância do Saúde da Família para a melhoria dos indicadores de saúde nesse país. E, como exemplo, a queda vertiginosa da mortalidade infantil. Verdade. Que estudos recentes de projeção, e aí eu indico o estudo de Razella, já aponta o número alarmante de mortes em menores de 1 ano, em consequência à aprovação à emenda constitucional 95. Então, a gente precisa lembrar que quando a gente está falando de financiamento da saúde, nós estamos falando de vida e de morte. Não é um valor monetário. Dentro daquele valor monetário, nós estamos falando da vida das pessoas, da saúde das pessoas, da decretação de suas mortes. Amanda? E aí, professora, voltando mais um pouco ao assunto do financiamento, você acha que era mesmo necessário fazer essa mudança? Por que houve essa mudança, na verdade? Claro que, assim, né, essa mudança ela é completamente descabida. Mas é preciso entender que essa mudança não é uma mudança isolada. Uhum. Né? Quando eu falei a questão da criação da agência, aí veja bem, quem é que trabalha com cadastro de pessoas? Eu não falei um outro aspecto, que é a questão da informatização da rede, que é ótimo informatizar. Né? Informatizar é ótimo. Mas aí você vem vendo todas as mudanças e a própria criação da agência. Então, está se moldando o sistema público de saúde aos moldes do privado. Então, quem trabalha com cadastro, você é atendido pelo plano de saúde, pelo seguro, se você não tiver pago a sua mensalidade? Não. Se você não tiver cadastrado? Não. Primeiro ponto, não é? Isso. O sistema privado de saúde, plano seguro de saúde, no que é que ele investe pesadamente? Informatização. Verdade. Entenderam? Então,
toda essa lógica, toda essa mudança, né, apesar de vir embasada pelo argumento de não, nós temos que organizar nessa recente apresentação do diretor da atenção básica do Ministério, ele pergunta, mas o que é que vocês têm contra cadastrar? Nós não temos absolutamente nada contra cadastrar. Qual o problema de cadastrar? Nós, sim, temos contra condicionar um atendimento a limite de pessoas e a cadastro. Porque você fere o princípio da universalidade. Não temos absolutamente nada contra cadastrar. A gente tem contra, sim, a forma de incentivo financeiro que está sendo dada a um modelo de atenção que deixa de ser integral, porque ele é focado na consulta. E a gente sabe, eu traria aqui milhões de estudos que provam da ineficácia desse modelo, que a gente chama o modelo biomédico. O quanto que ele é ineficaz. Até porque melhor seria prevenir do que ter mais gente doente indo às consultas. Vamos tomar como exemplo o diabetes. Né? Oficialmente, o diabetes não tem cura, mas tem controle. E o controle do diabetes ele é importantíssimo, porque o diabetes pode trazer consequências drásticas, como amputações, como problemas da visão, problemas renais. E onde é que você faz o controle do diabetes? Na atenção básica. Não é? É na atenção básica com uma equipe multidisciplinar. Essa é a potência do cuidado integral. Não é? E quando você restringe isso ao modelo do Plano Seguro Saúde, que é focado na consulta, a gente sabe que isso não funciona adequadamente. Isso é muito limitado. Não estou aqui negando a importância do atendimento individual da consulta. Estou advogando... Tem que ter os dois, né? Estou advogando em um sistema integral, que tenha o atendimento individual e as ações coletivas e interdisciplinares, né? Multidisciplinar, transdisciplinar. A gente já está trabalhando a perspectiva da transdisciplinaridade. Então, essa é a questão. Diante de tantas dificuldades e desse cenário que a senhora tem nos apresentado, é comum a gente até sentir um certo medo, né, de que acabe de fato acontecendo uma privatização do SUS, como às vezes a gente percebe uma tentativa de terceirizar a saúde. E aí eu lanço a seguinte pergunta: a gente realmente precisa ter esse medo de que o SUS venha um dia a fechar as suas portas, a se tornar inativo? Como é que a senhora analisa todo esse processo que a gente tem vivenciado? Tá. Então, primeiro, entender que existe, né, um interesse enorme do setor privado de se apropriar do Fundo Público de Saúde. Mas tem uma questão aí. Não é todo mundo que interessa ao setor privado. Então, diante disso, penso que nunca o SUS vai acabar. Não por uma questão positiva, mas por isso que estou dizendo. Sempre vai existir um conjunto da população que não interessa ao setor privado. Então, vai precisar de um setor público. Mas esse setor público perdendo toda a sua grandiosidade de ser universal e integral. Isso não nos interessa, porque isso já provou que não tem efeito interessante do ponto de vista da qualidade de vida do conjunto da população, tá? Então, mas o que a gente está discutindo é a destruição da potência de um sistema integral, universal, com foco no direito à saúde e não na mercantilização da saúde. Então, o que está sendo atacado é este modelo do direito à saúde. Isso está sendo atacado. Não é? Então, assim,
E uma coisa muito importante, gente, a gente não pode falar nesse momento sobre essa portaria como algo dado. Então, eu aproveito esse momento para dizer que há uma mobilização muito potente pela revogação dessa portaria por parte dos movimentos sociais, do Conselho Nacional de Saúde, de alguns conselhos de secretários municipais de saúde, tipo o Coletivo de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo, o Coletivo de Secretários Municipais de Saúde do Rio de Janeiro. Quisera eu poder estar dizendo aqui o Coletivo de Secretários Municipais de Saúde de Pernambuco, infelizmente não posso, não é? E uma coisa bastante importante, alguns deputados e um senador, não é? Eu não vou citar nome aqui, porque isso cada dia está ampliando positivamente, né, esses deputados federais que estão entrando com um pedido, né, chama-se decreto parlamentar, um projeto de decreto parlamentar pela revogação desta portaria. Então, isso é extremamente positivo. Então, na minha conta, a gente já tem 4 deputados federais que entraram com essa solicitação e um senador, né? Um senador, no caso do estado de Pernambuco, que entrou com essa solicitação pela revogação da portaria. Uma outra questão é que semana passada o presidente do Conselho Nacional de Saúde teve audiência no Ministério Público Federal e imediatamente, ao finalizar a audiência, a procuradora encaminhou ao ministro da Saúde um pedido de explicação quanto à portaria. Então, não estamos parados, está havendo uma mobilização, está havendo um movimento. Não vamos falar dessa portaria como algo dado, não é ainda, né? Precisamos mobilizar, a sociedade precisa, né, entrar nessa boa briga, não é? Porque é uma briga pelo interesse da sociedade. Então, eu aproveito esse espaço para convocar a sociedade a lutar por aquilo que provadamente, por vários estudos científicos, hoje virou moda, a gente está falando em evidência científica, vamos lá, né? Vários estudos robustos, evidências científicas muito bem embasadas, provam a potência do que foi a expansão da atenção primária, da atenção básica, via Estratégia de Saúde da Família, que a população conhece por postinho, ampliação dos núcleos de apoio à saúde da família, os NASFs, em direção a essa melhoria nos indicadores de saúde do Brasil. E chamo mais uma vez a atenção a questão da mortalidade infantil. Então, é continuar a lutar por isso e nunca parar, né? Basicamente. Não desistir e valorizar o que a gente tem, né? Exatamente, então, exatamente. Muito obrigada, Adriana. Desculpa te interromper, que a gente já está chegando bem no finalzinho do programa. Então, saúde é o tema, está chegando ao fim. E hoje a gente conversou sobre o novo financiamento do SUS com a professora do Departamento de Medicina Social da UFPE e líder do Grupo de Pesquisa em Economia Política da Saúde, Adriana Falangala. Adriana, muito obrigada por conversar com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade também, não é, de estar aqui e de poder, né, estar numa rádio que leva o nome de Paulo Freire. Sim. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. E a gente queria também agradecer quem acompanhou a gente pelo Facebook, como Danilo Melo, Severino Lia, José Alaído Braga, Rafaela Albert e Andréa Mendes. Muito obrigado pelos comentários e pelas curtidas. E esse programa foi apresentado por mim, Henrique Jonatas. E por mim, Amanda Mendes. Inclusive, hoje é o nosso último programa
do Saúde ao Tema aqui na Rádio Paulo Freire, pois para a próxima temporada, que essa é o último programa da temporada do Saúde ao Tema, a gente não vai estar na próxima, então muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou durante esse ano, como Catarina Polônio, Ana Veloso, todo mundo que faz parte da equipe da Rádio Paulo Freire. A Analice, que não pôde estar aqui hoje. Exatamente. Né? Mas que a produção também foi dela, né? Na produção, Amanda Mendes, Analice Barros e eu, Henrique Jonatas. Nos trabalhos técnicos, Catarina Polônio. Toda essa nossa equipe é formada por alunos de cursos de comunicação social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Além disso, esse programa teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio, e da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Ana Veloso. A música tema do nosso programa é a faixa Teamwork de Scott Holmes. Nós ficamos por aqui e agradecemos pela sua companhia, tanto hoje quanto ao longo do semestre. Um bom Natal para todo mundo. Tchau, tchau. Horas e 57